Fala pessoal, tudo bem? Fiz um chazinho aqui pra mim. Ainda tô me recuperando de uma gripe que eu tive semana passada bem forte, a garganta um pouquinho ruim, tosse, mas enfim, cada vez melhor, né? E ontem eu tava gravando um vídeo falando a respeito de empreendedorismo, mas aí acabou a memória do meu celular, tive que apagar o vídeo e aí hoje eu tô no clima de fazer um vídeo sobre outro assunto, que é o que eu vou tratar desse vídeo aqui, que é a oportunidade são as pessoas. E aí eu queria trazer um relato pessoal meu aqui e conversar com vocês a respeito de que nós devemos, na medida do possível, sempre mostrar quem nós somos, sempre mostrar a nossa personalidade, sempre dar o nosso melhor, porque eu tenho uma teoria de que sempre alguém estará te observando, isso aí é fato, mas às vezes você pode mudar a sua vida por conta de uma pessoa. Isso em qualquer âmbito, seja um âmbito profissional, até mesmo familiar, pessoal, num relacionamento, você pode conhecer uma pessoa interessante, enfim. Eu tenho 31 anos de idade, eu sempre fui do futebol, do esporte, joguei futebol na minha juventude inteira, não profissionalizei, mas joguei Campeonato Paulista de futebol de salão, de campo, quase em todas as categorias aí. E aí eu queria dizer como começou minha história no futebol e isso, de certa forma, construiu quem eu sou e o que eu faço hoje em dia. Afinal, eu sou formado em Educação Física e trabalho com futebol hoje em dia, é um dos meus trabalhos, né? Sou preparador físico de um time de futebol. Ou seja, as minhas escolhas, as minhas vivências construíram quem eu sou. Mas tudo isso poderia ter sido diferente se lá atrás, lá no passado, eu não teria tido uma atitude, né, influenciado pelo meu pai. Afinal, eu era só uma criança e tive muito a influência dele nisso que eu vou dizer para vocês. E aí eu queria depois fazer um salto no tempo e dizer como que essa experiência minha afetou positivamente quem eu sou hoje e quero trazer uma mensagem para vocês. Bom, quando eu tinha 11 para 12 anos de idade, aqui na cidade onde eu moro, que é São Bernardo do Campo, o time da cidade aqui estava fazendo uma seletiva para a gente poder disputar um campeonato no interior de São Paulo. E eu acabei sendo indicado para essa seletiva, junto com alguns garotos, numa escolinha que eu jogava, essas escolinhas de prefeitura, que era campo de terra e tal. Na época o time aqui da cidade pediu indicação dos melhores jogadores das escolinhas de terrão da prefeitura para fazer uma seletiva e eu fui um dos indicados. Né? Não pagava para jogar, treinava ali 3 vezes por semana no terrão, como eu falei para vocês, e foi tudo muito rápido, né? Eu vim do interior de São Paulo para cá, já comecei a jogar futebol, depois fui indicado para essa peneira, só que assim, ia fechar num grupo de 22 atletas, 20, eu não lembro ao certo, mas não passava de 23 atletas para ir para essa viagem e depois para continuar o ano jogando o Campeonato Paulista. E tinha muito moleque, mas muito, muito, muito. Tinha muita criança, né, fazendo a seletiva. E eu era goleiro na época. E eu lembro que tinham, tipo, mais de 20 goleiros fazendo avaliação, fazendo peneira, para ficar 2. E eu sempre fui baixo, né, para a posição de goleiro, porém eu era muito técnico. E aí a gente ficou treinando, semanalmente alguns jogadores eram dispensados, às vezes mandavam embora 4, chegava mais um, enfim. E as semanas foram passando, eu estava treinando bem, estava participando bem dos treinos, porém eu reparei que eu não era ali o top 2, o top 3 do treinador, mas eu continuava tentando. Até que marcaram um primeiro amistoso, que hoje é num estádio que eu trabalho, né? Que é o Baetão, estádio aqui da cidade, e marcaram um amistoso e os outros meus 2 amigos que eram mais próximos, que jogavam nessa mesma escolinha de terrão que eu, que foram indicados, eles foram convocados para esse amistoso e eu não fui, né? E eu lembro que eu cheguei em casa, eu conversei com meu pai, comentei, e aí ele pegou e falou, tá, mas vai ser quando o jogo? Eu não lembro, gente, que dia era da semana, isso eu tô falando de 20 anos atrás, né? Eu tinha 11 para 12 anos, eu tô com 31. Mas vamos supor que era numa sexta-feira. Aí eu falei, vai ser sexta-feira à tarde, umas 3 horas da tarde.
Aí meu pai falou, tá, então você não vai treinar, porque vai ter o jogo. Não. Aí ele falou, tá, então vai. Aí eu peguei e falei, não, mas eu não fui chamado. Ele falou, vai, leva as suas coisas, fica lá. Se acontecer alguma coisa, deles precisarem e tal, você já tá lá. E aí ele falou, mesmo que você não jogue, é bom pra você ver, pra você estar lá, pra você ver os outros goleiros jogando, ver se você pode melhorar alguma coisa, enfim. O meu pai, ele é assunto para outro vídeo, mas ele sempre foi uma pessoa muito aguerrida, um cara muito raçudo, né? Como a gente diz assim no futebol, uma pessoa que tem raça, que tem força, que não desiste, que não entrega os pontos, né? E desde muito novo ele sempre tentou passar isso para mim, seja pelo amor, seja pela dor. E eu tava morrendo de vergonha de ir lá, né? Eu era uma criança, eu era muito tímido, mas eu acabei indo. E aí eu lembro que eu sentei lá na arquibancada, que ficava atrás dos bancos de reserva, peguei minha sacolinha, né? A gente usava uma sacolinha para levar chuteira, luva, essas coisas. E fiquei lá encolhido enquanto os meus amigos foram pro vestiário se trocar. E aí o treinador na época, que hoje já faleceu, né, já tem uns anos, ele entrou no campo, ele me viu de longe, ele já era um senhor na época, ele perguntou, eu te chamei pro jogo? E eu já fiquei assim, né, pô, acho que ele tá me dando uma bronca de eu estar aqui e tal. Aí ele falou meio assim, não vou dizer rude, mas firme, né? E aí ele falou assim, eu te chamei pro jogo? Aí eu falei, não. Aí ele, pô, mas você não trouxe suas coisas, né? Porque eu tava com tanta vergonha de ser visto ali, sendo que eu não fui chamado, que eu sentei na arquibancada e coloquei minha sacolinha com os meus materiais atrás, assim, na minha lombar. Aí eu peguei e falei, não, eu trouxe. Eu falei, eu trouxe sim, tá comigo. Eu vim assistir e trouxe. Aí falou, pô, então vai lá se trocar, porque tem um goleiro que o pai ligou aqui avisando, eles tiveram um problema com o carro, ele não vai conseguir chegar. E aí eu fui lá pro vestiário, me troquei, entrei no jogo, joguei bem, e aí minha história começou. Fiquei no time, fiquei nesse time por 5 anos, fui pro campeonato no interior, fomos campeões, joguei campeonato paulista, depois desse time, isso era futebol de campo. Aí um dos meus amigos me chamou para fazer teste num time de futsal, eu passei, aí isso foi construindo quem eu sou, né? As amizades que eu fiz, saber lidar com cobrança, saber lidar com pessoas, me esforçar, cuidar da minha saúde, me exercitar, ter uma vida de atleta, enfim, isso construiu quem eu sou hoje, de fato. Eu não sei quem eu teria sido se não fosse a minha experiência no esporte, se não fosse a minha vida como ela é hoje. Ela não é perfeita, mas eu me orgulho muito da minha trajetória, do meu caminho. E aí eu queria dizer uma coisa para vocês, né, refletindo nesse acontecimento lá no passado, que primeiro é o seguinte, você deve tentar ao máximo trabalhar suas inseguranças. Você deve tentar ao máximo trabalhar a sua timidez. Por quê? Porque só existe uma forma da gente ser notado, que é a gente ter personalidade, a gente não ter vergonha de ser quem nós somos. A gente não ter vergonha de abraçar as nossas imperfeições. O problema é que às vezes a gente quer ser perfeitinho, quer não desagradar as pessoas, e a gente às vezes acaba se encolhendo. Quando na verdade a gente pode às vezes desagradar alguém, pode dar uma opinião que alguém não goste, claro, sempre com muita educação, né? Sem ser, não estou dizendo para você ser uma pessoa sem noção, mas eu estou dizendo assim, se você tem uma opinião, se você teve a sua opinião requisitada, se você está no local, se você tem os seus modos, os seus costumes, se você tem uma boa noção de como agir, de quem você é, do que você pode fazer para você não se inibir nos locais, independente de onde você estiver, seja você mesmo, né? Era uma qualidade que quando eu tinha 11, 12 anos de idade eu não tive, mas de alguma forma as coisas aconteceram para mim. E hoje, onde eu ando, as pessoas sabem quem eu sou, porque eu não escondo, eu me mostro, eu me imponho quando eu tenho que me impor, né? Eu falo o que eu penso, eu mostro de fato quem eu sou e tento sempre melhorar. Então, o primeiro ponto é esse. Eu acho que se a gente quer crescer na vida, a gente precisa ser nós mesmos. Nós precisamos nos comunicar verdadeiramente com o nosso espelho. E a gente precisa ser puro. A gente precisa
dessa verdade dentro de nós, de ser quem nós somos, tá? Pode ver, seja no esporte, seja na arte, pega uma figura que você admira, essa pessoa ela é autêntica, essa pessoa, ela, se você a admira, né? Eu tenho certeza que ela não é um personagem, uma personagem. Eu tenho certeza que ela mostra quem ela é, e aí por ela ser pura, por ela ser autêntica, por ela ser verdadeira, você acaba sendo cativado por essa pessoa, né? Então, assim, trabalhe os seus defeitos, trabalhe as suas imperfeições, todos nós temos, mas seja você mesmo. E o outro recado que eu queria dar que liga com isso é: acredite no potencial das pessoas. Eu não estou dizendo para você depositar todas as suas esperanças nos outros. Eu não estou esperando para você, eu não estou dizendo para você esperar algo de alguém, afinal ninguém te deve nada. As pessoas não vão sair por aí dizendo: "Nossa, que bonitinho, que bonitinha. Toma aqui um prêmio por você ser tão especial". Não. Mas a oportunidade são as pessoas. Quem abre portas são as pessoas. Você vai ver muita gente na internet dizendo assim: suma e sua vida vai melhorar, se isole, seja sozinho. Gente, o ser humano, eu falo isso, eu tenho 30 anos de idade, eu moro sozinho há 8 anos. O ser humano ele não foi feito para ficar sozinho. E quando eu falo ficar sozinho, não é morar sozinho. Eu tô dizendo que morar sozinho me fez refletir sobre muitas coisas. Eu tenho boas amizades, eu tenho os meus pais, eu tenho familiares. Eu não me sinto sozinho, mas eu moro sozinho. E por eu morar sozinho e gostar de ter o meu momento, eu reconheço também que é importante nós estarmos com pessoas e nós termos uma rede de apoio, uma rede de negócios, uma rede de networking. A gente precisa estar conectado com pessoas. Então entenda que é aquela frase clichê, né? Às vezes sozinho, dependendo do que você está fazendo na sua vida, você pode até ir mais rápido em alguns momentos. Mas para você ir mais longe, para você perdurar na sua vida, para você, enfim, se aprofundar mais nas coisas, você vai precisar de pessoas. Ah, Juan, mas eu trabalho por conta, eu empreendo. Você precisa de clientes. Ah, mas eu vendo coisas, você precisa de compradores. Ah, mas eu trabalho CLT, você vai ter que se relacionar com o seu chefe, com um colega de trabalho, né? Se você quer ter um relacionamento, você vai se relacionar com o seu parceiro ou sua parceira. Se você tem filhos, você vai ter que se relacionar com o seu filho, né? Vai ter que investir na educação, na criação. Ou seja, nós somos feitos para nos relacionar com pessoas. Porém, não menospreze a qualidade dos relacionamentos, não se iniba, seja quem você é, e alguém pode vir um dia para que some a sua trajetória e mude a sua vida. Você pode estar sendo notado por alguém que vai mudar a sua vida, vai te fazer um convite de trabalho, sabe? Igual eu comecei esse canal no YouTube aqui recentemente e eu sinceramente não tô nem ligando se eu vou ter inscrito, se eu vou ganhar dinheiro com isso. Eu quero simplesmente ligar a câmera, me expor e documentar minha vida. Pode ver que tem quase 14 minutos de vídeo. Eu não pedi para você se inscrever, para você comentar. Vez ou outra eu vou fazer isso porque eu acho que as pessoas realmente se tocam, que podem, né, fazer isso é de graça e podem ajudar, mas não é o real intuito. Se for para eu crescer, eu quero crescer fazendo algo que eu gosto e que eu acredito. Mas enfim, você vai precisar de pessoas e as pessoas podem te notar. E aí, falando do canal, eu postei um vídeo uns dias atrás falando sobre que ainda existe vida aí e tal, enfim, tá aqui nos meus vídeos, e aí uma pessoa comentou, dizendo que ela passou mal de madrugada, provavelmente ela teve uma crise de ansiedade pelo relato, e ela disse que Deus me escolheu para colocar o vídeo na vida dela. Olha como é gratificante isso, né? Ou seja, eu fui uma pessoa que contribuiu uma vírgulazinha na história dessa pessoa positivamente. Ou seja, eu mudei a vida, pelo menos por um momento, dessa pessoa. E por que não outras pessoas podem mudar as nossas vidas para melhor? Por que a gente não pode ser surpreendido positivamente? Às vezes essa pessoa, eu nem conheço ela, ela está usando uma conta anônima, ela é uma pessoa famosa, ela é uma pessoa que tem contatos e ela pode me contactar com outras pessoas. Claro que eu não fiz esse vídeo esperando algo de alguém, afinal nem sabia que essa pessoa que existia iria comentar.
mas eu fui sincero, eu fiz um vídeo dizendo que eu queria, aquilo que eu sentia, e eu impactei alguém positivamente. Então, o vídeo de hoje é sobre isso, tá? Unir essas duas coisas, autenticidade, verdade, personalidade, e invista nas pessoas certas. Confie que sua vida pode mudar a qualquer momento, porque alguém estará te observando, tá bom? Então, espero que eu tenha conseguido colocar os meus pensamentos. Eu não faço roteiro, eu não faço edições, então às vezes eu posso não ser muito claro, mas se você pegar uma frase que fez efeito e colocar em prática na sua vida, eu já vou ficar muito feliz. Tá bom? Então, se você chegou até o final do vídeo, muito obrigado pela sua atenção e eu espero poder continuar contribuindo na vida das poucas pessoas que estão assistindo os meus vídeos, tá bom? Um abraço.